Nesse vídeo a gente vai relembrar dois conceitos muito importantes, o conceito de campos vetoriais e o conceito da integral de linha. Pois bem, o que vem a ser um campo vetorial? Um campo vetorial nada mais é do que uma função que retorna um vetor. Então eu posso escrever, na verdade, que um campo vetorial no plano xy seria uma função f de xy na direção y mais g de xy na direção j. O que significa isso? Significa que para cada ponto do plano xy, eu vou ter um vetor de intensidade f de xy na direção y e de intensidade g de xy na direção j. Eu sei que deve estar muito abstrato, embora vocês tenham visto no curso de matemática multivariada, mas a gente vai dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o nosso campo vetorial seja menos yi mais xj. Perceba que eu só tenho duas coordenadas, então eu estou definindo esse campo vetorial no plano xy. Eu poderia desenhar esse campo vetorial dessa forma. Como é que eu vou ler esse desenho? Perceba que eu posso escolher, por exemplo, um ponto. O ponto de coordenada 0, 0. Ora, o campo vetorial está me dizendo que se x igual a 0 e y igual a 0, não tem vetor nenhum nesse ponto. Por isso, eu não desenhei nada aqui. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse ponto, que é o ponto menos 2, menos 2, e posso escrever aqui, eu substituindo y por menos 2 e x por menos 2, eu chego à conclusão que o vetor localizado nesse ponto é 2i menos 2j, ou seja, é um componente para a direita e um componente para baixo, ou seja, esse vetor ele é exatamente como está desenhado naquele ponto. Então perceba que um campo vetorial ele é definido de forma contínua, embora a gente tenha no nosso desenho desenhado esses vetores a cada meio ponto. Ou seja, 0, meio, 1, 1,5 e por aí vai. Mas isso é puramente uma escolha didática. A gente tem que lembrar que o campo vetorial é definido em todo o espaço desse plano. Um outro exemplo seria um campo vetorial xi mais yj. Perceba que esse campo vetorial teria um formato completamente diferente do anterior. Um terceiro exemplo seria esse aqui, cuja representação gráfica seria um pouco mais complexa. Na verdade, um campo vetorial ele pode ser em 3 dimensões, não só em 2 dimensões. Bastaria aqui a gente acrescentar uma função h de xyz na direção k. E um exemplo pode ser o mesmo que a gente utilizou no slide anterior, com um acréscimo de uma parcela aqui na direção k. Perceba que a representação desse campo vetorial seria em 3 dimensões, um pouco difícil de visualizar, mas aqui a gente está querendo dizer que para cada ponto do espaço a gente tem um vetor associado, e esse vetor tem módulo, direção e sentido. É interessante a gente demarcar aqui que na física é usual a gente falar em campo de força, de velocidade e os próprios campos, que são o elétrico, o magnético e o gravitacional. Em eletromag, a gente vai lidar muito com os campos elétrico e magnético. Um conceito muito importante relacionado aos campos vetoriais é o conceito de integral de linha. Para entender o que ele significa, vamos imaginar aqui um par de eixos x e y que definem um plano. Vamos imaginar que a gente parta de um ponto inicial, cheguemos aqui num ponto final, e esse caminho eu estou chamando de C. A gente sabe, por exemplo, que nesse plano pode existir um campo vetorial. Então eu vou desenhar aqui os vetores desse campo vetorial nos pontos que coincidem com o caminho. Então a gente pode imaginar aqui que existe um campo vetorial V, ele existe em todo o plano, mas a gente está representando os vetores só aqui nos pontos que coincidem com o caminho. Pois bem, para a gente calcular a integral de linha, a gente vai ter que subdividir esse caminho em pequenos pedacinhos, em pedacinhos infinitesimais. Para isso a gente vai usar o nosso velho vetor posição. Então o nosso vetor posição é R e o diferencial do vetor posição, que na verdade a gente chama aqui de dr, e ele está sempre tangente ao caminho, está sempre tangente à trajetória. Então vamos imaginar, se a gente está falando em física, a gente consegue parametrizar o vetor posição em função do tempo, a gente sempre fez isso,
ao longo do curso de física. Então, a gente pode escrever que o vetor posição ele é um x de t na direção y, mais um y de t na direção j, mais um z de t na direção k. Da mesma forma, o diferencial do vetor posição, que a gente chama de dr, ele é um dx na direção y, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k. A gente não pode esquecer que o próprio campo vetorial tem 3 componentes, né? Se a gente estiver pensando, né, no espaço tridimensional. Então, o v, né, que é o campo vetorial, também pode ser escrito como uma componente vx na direção y, mais uma componente vy em j, mais vzk. Pois bem, o que é integral de linha? A integral de linha é a integral do produto escalar entre o vetor e o diferencial de deslocamento. Lembra que a integral ela pode ser entendida como uma somatória. Então, na verdade, eu estou fazendo uma somatória da multiplicação dos pequenos pedacinhos da trajetória pelo vetor do campo vetorial. Então, a gente, né, pode lembrar da definição aí do produto escalar como sendo, na verdade, o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou a gente pode lembrar que o produto escalar ele é igual à soma do produto das coordenadas. Então, eu passei de uma integral que tinha ali 2 vetores e um produto escalar para uma integral, na verdade, que tem agora 3 termos, e isso pode ser separado, na verdade, em 3 integrais. Então, essa é a definição da integral de linha. Uma característica dos campos vetoriais é que eles podem ou não ser campos conservativos. Isso tem tudo a ver com a integral de linha que a gente acabou de definir. O que seria um campo conservativo? Olha, matematicamente, um campo é conservativo quando ele é gradiente de uma função potencial. Você deve se lembrar desses termos porque você estudou isso em matemática da variação. A gente tem uma leitura complementar também para reavivar a sua memória. Bom, matematicamente, se a gente representar, por exemplo, o campo vetorial por f, ele é conservativo se ele é gradiente de uma função p potencial, tudo em função de x, y e z. Se esse f é força, a gente pode dizer, por exemplo, que se esse campo é conservativo, né, eu vou fazer a integral de linha de f dr, e se f é força, o que significa essa integral de linha? Né? O produto escalar, ou melhor, a integral do produto escalar é f dr. Isso é trabalho. Né? Então, se ele é um campo conservativo, significa que o trabalho dessa força vai depender da trajetória. E eu posso escrever isso dizendo que ele vai ser exatamente igual à integral de linha de f dr em um outro caminho C2 qualquer. Se a gente visualizar isso graficamente, vamos imaginar aqui que a gente tem um campo de forças F, né, que pode ser aí interpretado como uma força-peso. Né? Em cada ponto eu teria uma força-peso para baixo. Então, se eu tiver aqui um ponto inicial e um ponto final, e o caminho C1, né, percorrido aqui, né, e o caminho C2 completamente diferente, a integral de linha pelo caminho C1 ela vai ser exatamente igual à integral de linha pelo caminho C2. É como se eu estivesse calculando o trabalho dessa força, né, do ponto inicial ao ponto final, e ele independe da trajetória, ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Nessa leitura complementar, a gente demonstra que essa integral ela é igual, na verdade, ao valor da função potencial no ponto final, menos o valor da função potencial no ponto inicial. Isso é muito parecido com o teorema fundamental do cálculo, mas aqui a gente está usando o cálculo multivariacional. É muito comum também a gente fazer integrais de linha em caminhos fechados, e o símbolo para um caminho fechado de uma integral de linha é esse, que graficamente significa isso, né? A gente fazer um caminho fechado, ele parte de um ponto, né? Faz uma trajetória qualquer e chega no mesmo ponto. Então, se eu estou fazendo, na verdade, a integral de linha num caminho fechado em um campo conservativo, e eu sei que essa integral ela depende, na verdade, só do ponto inicial e do ponto final, independe da trajetória, preciso concluir que toda integral de linha em um caminho fechado num campo conservativo ela é igual a zero. Vamos a um exemplo.
Suponha que o nosso campo vetorial seja x na direção y menos 3y ao quadrado na direção j, que também pode ser escrito nessa forma. A gente precisa saber se esse campo vetorial é conservativo ou não, ou seja, ele é ou não o gradiente de uma função potencial. Pois bem, a gente precisaria encontrar essa função potencial. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai escrever que se essa função potencial existir, a derivada parcial dela em relação a x tem que ser igual à primeira componente do campo vetorial, ou seja, x. Da mesma forma, a derivada parcial em relação a y tem que ser igual à segunda componente desse campo vetorial, que é menos 3y ao quadrado. Pois bem, olhando para a nossa primeira equação diferencial, a gente pode escrever então que essa função p de x e y, ela seria igual à primitiva de x, que é x ao quadrado sobre 2, mais uma função c de y. Perceba que se você derivar essa expressão, p, em relação a x, você vai obter exatamente x. Da mesma forma, a gente vai dizer que essa função é menos y ao cubo mais uma função de x. Perceba que se eu derivar essa expressão em relação a y agora, eu chego exatamente em menos 3y ao quadrado. Pois bem, como p, na verdade, é a função potencial que a gente está procurando e ela é igual nos dois casos, se ela existir, então a gente sabe que esse d de x e o c de y são, na verdade, x ao quadrado sobre 2 e menos y ao cubo. E a gente pode finalmente escrever que essa função potencial é então x ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo. Olha só o que acontece quando a gente calcular o gradiente dessa função potencial. Esse gradiente, pela definição, é a derivada parcial da função potencial na direção y, em relação a x, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. E a gente, fazendo isso, descobre que exatamente esse gradiente é igual ao nosso campo vetorial f. Portanto, o campo vetorial f ele é gradiente da função potencial p. Para esse mesmo exemplo, se a gente quiser fazer uma integral de linha desse campo vetorial de um ponto x1, y1 até um ponto x2, y2, bastaria a gente ir para a definição da integral de linha, que seria a integral do produto escalar f dr, substituindo então f por xi menos 3y ao quadrado e dr por dxi mais dyj, a gente vai lembrar que o produto escalar é a soma do produto das coordenadas e essa integral vai se transformar em duas integrais definidas, de x1 a x2 e de y1 a y2. Resolvendo essas integrais definidas, a gente chega à conclusão que essa integral de linha é exatamente igual à função potencial que a gente obteve no slide anterior, no ponto x2, y2, menos a função potencial no ponto x1, y1. Lembra, a gente demonstrou que, sendo esse campo vetorial f o gradiente de uma função potencial, a sua integral de linha independe da trajetória, depende só dos pontos inicial e final. Um outro conceito muito importante que a gente vai trabalhar com campos vetoriais é o conceito de fluxo. Então, para falar de fluxo, a gente precisa falar de uma superfície. Então, vamos imaginar aqui uma superfície plana que é representada por um versor normal a ela, ou seja, esse versor é um vetor unitário que é perpendicular a essa superfície plana. Bom, se essa superfície não for plana, ela, na verdade, for uma superfície irregular, a gente sabe que a gente pode utilizar dos conceitos do cálculo para subdividir essa superfície em pedacinhos infinitesimais de área. Cada pedacinho, com área dA, um diferencial de área, vai ter um versor normal associado a ela. Bom, essa superfície ela pode estar imersa num campo vetorial. Por exemplo, um campo vetorial V que está nessa direção e nesse sentido. O fluxo que esse campo vetorial vai causar nessa superfície é diferente se esse campo vetorial estiver numa outra direção, por exemplo. Então, vamos imaginar aqui três situações em que a gente tem um campo vetorial V
horizontal para a direita, e a gente tem uma superfície que está girando, né, imersa nesse campo. Então, na situação à esquerda, a gente tem o campo alinhado com o versor normal. Na situação do meio, a gente tem, né, a superfície aí rotacionada de um ângulo θ em relação ao campo vetorial V. E na figura mais à direita, a gente tem um ângulo de 90 graus em relação entre o versor normal e o nosso campo V. Pois bem, como será que seria o fluxo nesses três casos? Em qual deles que o fluxo seria maior? Ora, o fluxo a gente pode entender que ele é o produto escalar entre o campo vetorial e a área. Perceba que a área ela é representada, ela é um vetor. Então a área é um vetor que, na verdade, ela tem uma intensidade, que é o valor da área em metros quadrados, vezes o versor normal. Percebe que a gente transformou a área num vetor. E esse produto escalar, para o caso, né, isso só vale para um vetor, para um campo vetorial constante e para uma área plana, né, e que tem um ângulo fixo em relação a esse vetor, ou seja, um caso muito restrito, né? Mas a gente sabe, né, que esse fluxo do campo vetorial ele vai ser o produto escalar. Da mesma forma que a integral de linha, né, ela se baseia num produto escalar, o fluxo também vai se basear num produto escalar. Agora, a gente sabe que o produto escalar, né, ele tem a ver, né, com o ângulo entre esses dois vetores. Então a gente sabe que a intensidade dele vai ser igual ao módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O que aconteceria, né, nesses três casos? A gente teria no primeiro um fluxo bem alto, né, porque o cosseno entre V e N ele é zero, então o cosseno de zero é 1. No caso do meio, a gente teria um fluxo menor do que no primeiro caso, e no terceiro e último caso, como o ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então esse fluxo seria zero. Perceba que faz sentido, né? Quando a superfície ela tem uma direção, ou seja, o seu versor normal é perpendicular ao fluxo, perdão, é perpendicular ao campo vetorial, o fluxo é nulo, né? Formalizando então um pouquinho o conceito do fluxo através de uma superfície, vamos imaginar aqui um sistema cartesiano tridimensional e a gente vai considerar uma superfície qualquer S nesse espaço. Para que a gente calcule o fluxo através dessa superfície, então a gente precisa entender que vai ter um campo vetorial aí nesse espaço, né? Então eu não vou desenhar todos os vetores, mas eu vou pensar aqui que eu vou precisar saber que um pedacinho, né, um pedaço infinitesimal dessa área, dessa superfície, que tem o versor normal a ela associado, vai ser atravessado por um campo vetorial V, e eu estou desenhando aqui só nesse ponto. Perceba que esse vetor V e o versor N formam um ângulo θ entre eles, né, e isso vai servir para a gente calcular o nosso produto escalar, né, na definição aí do fluxo. Então, da mesma forma que a gente fez com a integral de linha, o que descreve essa superfície no espaço é o vetor posição de cada ponto. Então, eu tenho aí um vetor posição em cada ponto dessa superfície. Você deve se lembrar, em matemática multivariada, que a gente pode parametrizar esse vetor posição. Lembra que quando é um único parâmetro, geralmente a gente usa o tempo, né, em física. Mas a gente pode usar aqui, matematicamente, quaisquer parâmetros. Então, eu estou considerando aqui parâmetros U e V, para representar que esse vetor posição, né, ele vai ter uma componente x, y e z, né, nas direções i, j e k em função desses parâmetros. Então perceba que esse vetor posição ele vai localizar qualquer ponto nessa superfície. Então a gente sabe que esse vetor, esse campo vetorial, ele também é função de x, y e z, e a gente pode, né, considerar que esse x, y e z também vão ser função dos parâmetros U e V. Você deve se lembrar que em matemática multivariada, né, vocês chegaram nessa equação aqui, olha só, o fluxo do campo vetorial V através da superfície S
É uma integral dupla. Por que dupla, né? Porque a gente tem duas dimensões nessa superfície. Então, uma integral dupla do produto escalar entre V e esse termo todo, que depende aí de derivadas parciais, né? E a gente sabe que isso tudo aqui é o diferencial de área. Isso aqui é o dA. Então, a gente também pode escrever que é o dA vezes o versor N, né? Se você precisa recordar de onde isso veio, seria interessante dar uma olhadinha nas últimas aulas de matemática multivariada, que foi exatamente nesse ponto que vocês chegaram. Em eletromag, o que vai acontecer? A gente não vai usar muito essa matemática, porque a gente vai trabalhar com situações em que a gente tem simetria, e essa simetria vai favorecer a interpretação e a conceituação desse fluxo que a gente está querendo calcular para vários casos, né? A gente vai ter casos em que a gente vai calcular fluxo do campo elétrico, fluxo do campo magnético, e a gente vai perceber que a gente pode trabalhar com uma simbologia simplificada, ou seja, a gente escreve aqui, na verdade, que essa integral simples aqui, que na verdade é uma simbologia compacta, né? Estou dizendo que o fluxo, né, de V é igual à integral do produto escalar VdA. E eu também posso escrever como sendo a integral do produto escalar VndA. Perceba que primeiro a gente faz o produto escalar, V com N, né? O módulo de N é 1, e depois a gente multiplica pelo diferencial de área. Para finalizar o nosso vídeo, a gente vai imaginar aqui uma região onde tem um campo vetorial V e uma superfície imaginária, que seria aqui um cubo, né? Esse cubo é completamente imaginário, e a gente vai supor que esse campo vetorial V ele é uniforme nesse cubo, ou seja, ele é o mesmo, ele tem a mesma intensidade em todos os pontos, tanto da superfície da esquerda quanto da superfície da direita, ou seja, um campo vetorial constante. Para calcular o fluxo, né, desse campo vetorial através desse cubo, a gente vai precisar observar os versores normais. Então, a gente tem 6 superfícies, a gente vai desenhar aqui na nossa perspectiva todos os versores normais. Interessante notar que toda superfície fechada ela tem uma convenção. Os versores normais eles apontam para fora da superfície, né? E quando a superfície for aberta, ou seja, não fechada, a gente pode apontar o versor normal como a gente bem quiser, tá bom? Bom, a gente teria então fluxo, ou seja, o vetor atravessando a superfície apenas nessas duas superfícies, da esquerda e da direita. Como que a gente calcularia o fluxo através da superfície da direita, que eu estou chamando de V2? Pela definição, a integral produto escalar VndA. Pois bem, a gente resolve o produto escalar primeiro, ou seja, isso vai ser igual ao módulo de V vezes o módulo de N, que é 1, vezes dA, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, o ângulo entre eles aqui, pelo desenho, a gente verifica que é 0, então o cosseno é 1. Então essa integral, né, ela fica V vezes a integral de dA, porque o V eu pude tirar da integral, porque esse campo, como eu disse, ele é uniforme em toda essa área. Então ele é uma constante, ele não varia com a área. E aí a integral dessa área, simplesmente a gente sabe que é a área total dessa superfície. Então o fluxo seria V vezes A, né? Nessa outra superfície a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que a gente vai perceber que o ângulo entre esses dois versores ele é 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1, portanto esse resultado vai dar menos VA. O que a gente pode concluir? Né? Que do lado esquerdo, né, quando esse fluxo é negativo, a gente sabe que esse é um fluxo que está entrando na superfície, né? E do lado direito, né, o fluxo está saindo. Então a gente tem fluxo entrando, fluxo saindo. Vamos imaginar que esse campo vetorial V fosse velocidade da água. Ou seja, imagina que isso é um pedaço de cano onde eu tenho água se deslocando para a direita. Então, o que a gente sabe? Que esse fluxo, né, esse fluxo seria uma multiplicação, né, de V, ou seja, que é o campo vetorial da velocidade, cuja unidade é metro por segundo, vezes a área, metro quadrado. Então, isso resulta, né, em metro cúbico por segundo. Isso é a unidade de vazão que a gente está acostumado.
Então perceba o seguinte, que quando a gente tem, né, se a gente quisesse aqui calcular o fluxo, né, numa superfície fechada, olha o símbolo que a gente vai usar. Assim como a gente fez a integral de linha, né, num circuito fechado, a gente também tem esse conceito da integral de fluxo numa superfície fechada. Perceba aqui a integral de fluxo aí no cubo fechado vai ter que ser igual a VA menos VA, e isso é zero. O que significa, pessoal? Que tudo que entra, sai. É isso aí, gente. Obrigado.